Antes de entrar na lição, porém, eu gostaria de... A lição dada pelo irmão Eduardo Leite foi excelente, eu gostei muito da ministração, e eu não poderia deixar de falar que em Atos 19, ali quando Paulo chega a Éfeso, eu acho muito interessante que existe esse homem chamado Demétrio, como o irmão Eduardo Leite falou aqui, e ele teve um entendimento. Demétrio era um ourives que trabalhava para o templo da deusa Diana. Ele trabalhava fabricando objetos, pertences religiosos, porque, como é sabido, todos eles eram muito religiosos, supersticiosos. E Demétrio trabalhava com isso. E quando Paulo chegou em Éfeso, Demétrio teve um entendimento muito interessante. Ele falou basicamente o seguinte, como diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele diz o seguinte: não somente, bem verdade, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão dos ourives, no caso, caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Demétrio entendeu o seguinte, de que à medida que o evangelho avançasse, à medida que Paulo e os apóstolos proclamassem que Jesus morreu e ressuscitou e agora está à destra do Pai, todas as outras religiões estavam em perigo, e todas as profissões das pessoas que trabalhavam fabricando objetos religiosos, ungidos, iam cair em descrédito. As pessoas não iam mais comprar nada, a profissão deles estava em perigo. Demétrio entendeu que, à medida que o evangelho avançasse, toda a indústria de objetos religiosos, de objetos ungidos, ia cair em descrédito. Ele teve um entendimento que muitas igrejas brasileiras, pelo Brasil afora, não conseguem entender e não têm ainda. Muitos pastores grandes ao redor do Brasil e do mundo precisam ter um entendimento que Demétrio teve, de que, à medida que o evangelho de Jesus avança, todos os objetos espirituais, ungidos, que trazem boa sorte, que trazem essa superstição, podem agora cair, são tidos como nada. Eu acho isso muito importante dizer, principalmente nesse tempo que nós vivemos hoje, de crise por causa do vírus, porque existe esse pregador britânico chamado Dick Lucas, que ele trouxe uma historinha muito interessante. Ele fala o seguinte, que existiam ali em Roma duas vizinhas mulheres que moravam juntas, uma do lado da casa da outra. Uma delas era romana e outra delas era cristã. E a romana chegou na cristã e falou o seguinte: olha, eu ouvi falar que você é religiosa. Isso é uma coisa boa, a religião é uma coisa boa. A gente precisa de alguma coisa para poder nos dar, ensinar a moral para os nossos filhos. A religião é uma coisa interessante, é uma coisa muito boa de se seguir. Então ela pergunta para a cristã o seguinte: então onde que fica o templo da sua religião? E a cristã vira para ela e fala: nós não temos templo, o nosso templo é Jesus. Então a romana pergunta: como assim vocês não têm templo? Então onde que os sacerdotes de vocês trabalham para poder trabalhar pelo povo e oferecer sacrifícios? Então a irmã cristã fala: a gente não tem sacerdote, o nosso sacerdote é Jesus. Como assim vocês não têm sacerdote? Então quem que vai fazer, quem que vai interceder pelo povo, quem que vai oferecer sacrifícios? Então a irmã cristã ela fala: nós não temos sacrifícios, nosso sacrifício é Jesus. Ou seja, por mais que as nossas igrejas se fechem, a gente não segue uma religião, a gente segue uma pessoa, que é Jesus. Os templos podem se fechar, todos os lugares, os pontos de reunião podem ser fechados, nós não podemos mais nos reunir em lugares, mas a igreja de Jesus ela vai continuar sendo vitoriosa. Independente de igrejas fechadas, independente de qualquer coisa, em cada lar existe alguém orando, existe adoração, existe estudo da palavra, existe oração, existe jejum. A igreja de Jesus não para, ela continua marchando vitoriosa até Jesus voltar.